Depois, paciência, gente, a gente chega lá. Eu chamei o Caio. Eu achei aqui, transmitir com Caio. Ó. E agora? A gente demora, mas chega, né, Caio? E eu sou marinheiro de primeira viagem nessa tela dividida. Você sabe que eu mando um tutorial para todo mundo como fazer isso, mas eu falei, eu não vou mandar pro Caião, não, porque o cara que inventou esse negócio chamado internet. Não usa. De fato, eu recebi 2 tutoriais, porque a partir de amanhã eu vou ter que fazer tudo aqui com tela dividida e tal. E aí me mandaram um para a pessoa entrar e me chamar, e me mandaram outro para eu entrar e chamar a pessoa. Então hoje eu fiquei tranquilão, eu falei, nem vou ver o tutorial, só vou entrar porque ele me chama. Não, e a gente vai fazendo o teste aqui para você com o Fábio de Mello, porque eu gosto muito do Fábio de Mello e ele tem um alcance muito bom, né? Isso aí é uma TV Fábio, atrás, ô Fábio, o Caio? atrás de mim, eu vou até desligar, eu estava distraído aqui Aí. vendo as notícias do coronavírus e baixou, agora saiu o som. Né? Deixa eu te Mas falar um negócio. Aham. Muito obrigado, viu, para você separar esse tempo aqui nesse bate-papo. A gente tem feito um bate-papo com vários pastores queridos. E aí eu deixei passar uma semana para te convidar, porque falei, o Caio deve estar tendo muito pedido, mas eu fico muito feliz de você ter aceitado esse papo, porque o objetivo dessas lives que a gente está fazendo é trazer uma palavra de pastoreio para quem está em casa, para quem está, para os gatilhos que deu de ansiedade, depressão, para quem está preocupado com o lado financeiro. Eu acho que nessa hora é a hora de ser igreja, né? Diferente de alguns que acham que tem que estar presencial, e é importante o lado presencial, lógico, mas agora é hora de ser presente sem estar presente, né? Assim, sem estar de forma presencial, não é? Presencial é legal quando está tudo normal, né? Numa circunstância dessa, o presencial pode significar infeccional para um bocado de gente. O que mudou aí na tua vida, no teu ministério? Quais foram as primeiras atitudes que vocês tomaram? Você como um líder também de um grupo que se reúne, como é que tem sido essa recepção, e essas primeiras atitudes aí desses primeiros 10 dias? Bom, começando de trás para frente, do caminho da graça, o pessoal aqui já está acostumado a peregrinar, a não presencialidade quando é necessário, há mais de 15 anos. E de modo que, por exemplo, o grupo aqui de Brasília, tem vários outros em outros lugares do país, mas o aqui de Brasília, nesse período, desde que eu comecei em julho de 2004, nós já mudamos de lugar algumas dezenas de vezes. Já ficamos nos reunindo, centenas de pessoas aqui na minha casa, todo domingo, durante mais de 1 ano e meio. Já suspendemos reuniões por falta de um lugar devidamente adequado por meses e meses. E isso não muda absolutamente nada quando você tem um grupo de relacionamentos, de vínculos, de carinho, de família, de cuidado, de integração humana e que não depende de uma convergência presencial 1, 2, 3 vezes por semana. Quando as pessoas já entenderam que elas são parte de uma comunhão, e aqui no nosso caso a gente usa esses veículos todos disponíveis. O Caminho da Graça começou no meu site, então imagina só
se terá dificuldade com qualquer falta de ajuntamento presencial. Não há. Mas em circunstâncias normais, é claro, todo mundo adora a companhia um do outro, o convívio, a amizade, o estar juntos, a coinonia natural e simples do encontro uns com os outros. Então, estando tudo sadio e normal, estamos sempre juntos. Havendo circunstâncias como essa agora, ninguém entra em crise. Agora, com relação a mim, pessoalmente, eu estava fora do país quando nós ouvimos lá fora o anúncio do primeiro caso de morte, não de morte, de chegada de coronavírus ao Brasil. Eu estava numa ilha no Caribe, com a minha mulher e um casal de amigos amados que nos levaram para lá. Aí nós começamos, ainda tinha mais 20 dias de viagem, mas a gente começou a querer voltar o mais rápido possível para casa. Conseguimos retornar no dia 4 de março e ainda sem realizar as implicações do que viria. Então eu comecei fazendo papos de graça, os funcionários aqui todos os dias, cada um vindo de um lugar e tal. Os filhos vieram logo ávidos e os netinhos também aqui para casa do vovô e da vovó. Ainda fizemos umas 3 boas refeições juntos e o meu aniversário ia chegar no dia 15 de março. Eles estavam planejando um jantar no dia 14 à noite, quando um dos nossos filhos caiu doente, muito doente, mas com todos os sintomas horríveis do Covid. Então ele se afastou e aquilo deflagrou um processo de averiguação do que estava acontecendo com ele, com todos. E a próxima outra medida foi o impedimento de aproximação. A gente começou uma quarentena familiar imediata depois daquilo ali. Então, para mim, pessoalmente, mudou só uma coisa, que foi o afastamento social da família, dos filhos e dos netos. Porque eu e minha mulher já estamos acostumados a morar sozinhos há muitos anos. Então, viver nesse estado de silêncio, só eu e ela, é normal. O que a gente gosta é da interrupção ao meio-dia, 1 hora que entram os netos, almoçam aqui e saem, falam coisas, brincam, agitam a gente, ou a visita dos filhos 1, 2 vezes na semana e todo sábado todo mundo almoça junto. Então, isso foi o que tornou tudo um pouco mais diferente, né? Mas a gente fala aqui por videochamada, videoconferência todos os dias, estão todos bem, e eles foram os principais agentes de imposição logo da minha quarentena, dispensa dos funcionários e um monte de coisas para ficarmos só nós dois aqui. Eles trouxeram aquela emergência obrigatória. Tu tá lavando louça igual... minha esposa mandou lavar louça, você também tá assim, com várias tarefas? Não, eu fiz uma coisa um pouquinho mais em meu favor do que você. Nós temos uma ajudante da minha idade. Ela está num grupo de risco e morava numa casa com vários filhos e netos. Então nós perguntamos se ela não desejaria entrar em quarentena absoluta com a gente. Se ela quisesse, seria uma proteção para ela e um benefício para a gente, e sendo que nós estamos dando a ela a mesma tranquilidade de vida que nós próprios estamos tendo. Então ela está muito feliz aqui, protegida, fala com a família ali nas chamadas o dia inteiro, acorda a hora que quer, vai dormir mais cedo, mas essas coisas básicas que se resumiram a uma dieta bem vegetariana, bem leve,
e bem duradoura, a gente está fazendo juntos aqui com toda calma. Né? Que bom. Então, deu uma melhorada. Se bem que lavar a louça só para mim e para a Adriana, só duas pessoas, e fazer isso é moleza. Isso a gente faz sem precisar de ninguém, nem dela. Vai ali, faz naturalmente. Fica mais Agora, pesado fim de semana, com aquele monte de filhos, amigos, 10, 12, aí a empilha, aí fica mais complicado do que no nosso cotidiano, que agora não está vendo. uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo que a gente conversa é o seguinte: o que não é tanto na área pastoral, mas é numa área talvez sociológica ou profética. O que você acha que vai mudar? Porque desde a Segunda Guerra Mundial a gente não teve um breakdown tão grande no mundo. O que você acha que vai mudar no mundo depois dessa crise? O que você acha que vai mudar no povo de Deus? Ou o que você acha que deveria mudar? Talvez não vá mudar, mas Deus seria uma boa lição para mudar. Bom, o que a gente enxerga como povo de Deus é um olhar muito limitado, né? E tem a ver com fronteiras muito definidas, de modo que a gente está falando apenas, quando fala de povo de Deus com essas categorias, a gente está falando de um fenômeno sociológico verificável que o IBGE nos oferece dados a respeito. Se povo de Deus é essa designação sociológica da agremiação histórica e das muitas agremiações, eu creio que é provavelmente o grupo que menos venha a mudar. Provavelmente. Nem os religiosos os religiosos não vão aprender muito. Eles, olha, eles não aprendem 2000 anos depois, não aprendem 500 anos depois da Reforma, não aprendem. A Segunda Guerra Mundial teve os seus setbacks que a gente está assistindo agora. Tem gente que acha que não houve campos de concentração, que Hitler não foi tão mal assim. Até mesmo no meio do chamado povo de Deus, tem uma quantidade enorme de fascistas. A prova disso são os alinhamentos que a gente vê ideológicos aqui no Brasil e em outros lugares. Então, eu não sei se esse chamado povo de Deus vai aprender tanto assim, ou o que ele vai aprender. Eu sei que as igrejas históricas, que são um outro departamento, na minha perspectiva de resposta e reação à história e à vida, a meu ver, estão aprendendo bastante. As igrejas mais históricas estão olhando para os seus cultos com menos aflição de devoção a Deus, estão reenfatizando o entra no teu quarto e fala com teu pai que está em secreto, estão reenfatizando não é neste lugar, nem em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar a Deus é Espírito. Importa que seus adoradores adorem os cultos familiares. Isso. A devoção pessoal, um monte de outras coisas que estavam meio paradas, porque a grande ênfase foi e não deixemos de congregarmos, que era o grande pecado, né? Não entrar no quarto e falar com teu pai que está em secreto é uma opção. Gente, é verdade, é verdade. Não deixemos de congregar-nos, que era o mandamento da obrigação pecaminosa, caso não fosse cumprido. Agora, o mundo, eu acho que vai mudar muito mais do que a igreja. O mundo, como Jesus disse, os filhos das trevas são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Então, eu creio que haverá movimentos mundiais de melhor uso do espaço,
de melhor aproveitamento da qualidade relacional. Esse tempo de quarentena está ensinando muita coisa a muitas famílias, está revelando a um bocado de gente o significado de relações que até então estavam amortecidas pela aflição ansiosa do cotidiano. Então, tem uma série de outros aspectos de natureza sociológica, relacional, que, a meu ver, tendem a melhorar no mundo inteiro. Ao mesmo tempo em que essa situação está nos revelando a obsolescência dos processos de governança planetária. O Covid-19 está mostrando que as nossas governanças, os nossos modelos, os nossos modais de administração política e tudo mais, estão muito atrasados. Na era da tecnologia, a gente já tinha que estar com sistemas de governança muito mais elaborados, muito mais atentos, muito mais capazes de fazer algumas previsões. Por Parece que a gente exemplo, está retrocedendo, o Caio. Uhum. Parece que a gente está retrocedendo. Aqui no nosso país, especialmente. Não, mas não, no Brexit, e não é questão de ser direita ou esquerda, parece que está voltando atrás, parece que a gente está nos Estados Unidos, a Europa. Mas os Estados Unidos estão vivendo uma crise semifascista com o Trump. O Boris Johnson amanheceu, felizmente, com coronavírus, o que faz o cara dar uma reteçada num monte de pressuposições arrogantes. Quando começa a chegar nele, na pele dele, ele hoje já estava falando com febre de casa, dizendo: não saiam de casa, por favor. Há 2 semanas atrás, ele era da teoria de todo mundo pegar, que vai acabar logo. Agora que ele pegou e disse: não saiam de casa, por favor. O Trump pegar iria ser um grande favor para a humanidade. O Bolsonaro aqui deve ser assintomático, porque todo mundo que chega perto dele carrega esse negócio. E ele diz que é só uma gripezinha ou um pequeno resfriado. Mas que o que você falou é fato. Nos últimos anos, especialmente nos últimos 5 anos, tomando a saída do Obama como referência, os Estados Unidos mudaram. Até então, os Estados Unidos, bem ou mal, desde a Segunda Guerra Mundial, ocupavam esse lugar de liderança, bem ou mal, mas tentando diminuir o vácuo que surge no mundo quando a gente fica sem nenhum tipo de papel de liderança mundial. Quando o Trump disse: eu sou América, primeiro América, então somente América, e foi se retirando do planeta, um vácuo enorme foi acontecendo em todos os lugares, nas relações entre os países, nas Nações Unidas, na Organização Mundial da Saúde, nos movimentos de controle do clima. Foi um vácuo geral. Então, nesse sentido, o nosso retrocesso foi de décadas. E o Brasil, que decidiu acompanhar essa ação como uma mulher membro do harém do Trump, assim, com uma submissão absoluta, experimentou mais rapidamente ainda esses processos de retrocesso ideológico e tudo mais. Mas eu espero que algumas coisas mudem. Mas as que vão mudar, a meu ver, vão acontecer muito mais fora do ambiente religioso do que dentro do ambiente religioso. E aí tem uma coisa que eu queria levantar rapidamente, que é o seguinte: nós estamos num momento histórico na humanidade em que o melhor que a gente faça nos empurra para o pior que a gente deseja. É a história da árvore do conhecimento do mal. Todo bem
que essa nossa ciência, que esse nosso conhecimento do bem e do mal produzem a cada bem, corresponde à possibilidade de um mal. Por exemplo, eu estava lendo o Harari, do Sapiens, do Homo Deus, 21 sugestões para um mundo em agonia e tal. Um artigo dele semana passada, eu creio que no Wall Street Journal, onde ele estava dizendo justamente isso. A China, com essa política de identificação facial, que tira o sentimento de privacidade do cidadão, no entanto, numa hora como essa, esse mesmo processo de tecnologia de reconhecimento facial deu a eles uma vantagem de mapearem, acompanharem o indivíduo para fazer os tracing backs e de relacionamentos dele em todos os lugares, para saber com quem ele andou, para ir em cima do grupo de risco especificamente por causa dessa tecnologia, que é a mesma que nos coloca também na angústia da perda da privacidade. E que não deixa protestos, né? Que eles estavam usando em Hong Kong, não deixa liberdade de expressão, não deixa protesto, não deixa então, nada. Você veja, a mesma coisa, a mesma tecnologia que vigia você e te tira a segurança e a privacidade, é a mesma tecnologia que numa hora dessa pode te acompanhar, saber onde você esteve para ser mais preciso no controle desse fato. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre tecnologia espiritual. Essa tecnologia espiritual que já está em Deus há muito tempo sobre soberania. E é uma discussão que está chegando agora. Agora, assim, está chegando agora. Essa discussão a gente já faz muito tempo. Você tem um histórico com igreja histórica, né? E eu queria saber um pouco da sua opinião, porque, assim, muito se fala sobre juízo de Deus, soberania, onde está Deus, né? Aí tem aquela pergunta de Jó, né? Uma querida irmã da minha igreja perguntou, está lendo Jó, e perguntou um pouco sobre, mas como assim Deus provoca e faz aquilo? Eu tentei explicar ontem para ela. E aí você tem esse negócio de Deus está no controle, mas ele não está, talvez, necessariamente mandando essa praga. Como é que você está vendo isso de um ponto de vista da espiritualidade de Deus na humanidade? Eu queria muito que essa sua amiga, irmã, lesse o meu livro Enigma da Graça, sobre Jó, que é justamente o livro inteiro sobre esse negócio, né? E está aí para ela ler. Mas a minha visão de soberania não é linear, não é uma visão presa ao modal físico newtoniano de Calvino, por exemplo, que foi um avanço extraordinário, mas condicionado à física no newtoniano. O pessoal fica pensando que as pessoas produzem doutrinas baseadas exclusivamente na Bíblia. Mas elas escrevem doutrinas sem querer, sabendo ou não sabendo, condicionadamente, a partir do seu modal cultural. E o que prevalecia de mais avançado no modelo cultural científico dele era a física de Isaac Newton. Era a física que determinou todos os pensamentos do século XVI para frente. E ela é linear, o que existe é só o espaço-tempo, ela é linear, portanto, Deus está agindo na linha da história. Parece um Facebook, parece um fenômeno dessa natureza, no seu timeline. Deus está interferindo no timeline humano. E eu não penso assim. Desde antes de eu me interessar por física, mecânica quântica e conceito de tempo, espaço, mundo paralelo, tudo isso, no entanto, a partir da Bíblia, a partir do eu sou, a partir da interpretação de Jesus outra vez sobre aquela mulher que tinha sido mulher de 7 homens, de quem ela seria esposa
na ressurreição dos mortos. Jesus disse, no mundo por vir, na ressurreição dos mortos, não se casam, não se dão em casamento. Não ledes o que o Deus disse, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Todos estavam mortos, eles existiram com overlapping de existência, mas depois um morreu e o outro prosseguiu, e Deus continuou dizendo que era o Deus deles vivos. Eu sou, não era, eu sou, porque para eles todos vivem. Desde essa percepção ainda lá em Manaus, que o meu conceito de espaço-tempo começou a mudar. Eu comecei a ver que passado, presente e futuro aconteciam simultaneamente, depois isso foi ficando cada vez mais claro e denso para mim, e o meu conceito de soberania mudou completamente, especialmente por um cara que, a partir disso, não crê que Deus existe, no que diz respeito à definição de existência como aquilo que seja verificável. Deus está para além da verificabilidade. Então, nesse sentido etimológico, Deus não existe. E também, do ponto de vista científico, ele nunca vai poder existir. No dia que Deus puder existir para a ciência como constatação e não como fé, é porque não é Deus. O Deus da fé não existe, ele é. Então, isso muda também toda a tua noção de soberania. Então, as coisas, os fenômenos também têm a sua liberdade. Assim como eu tenho e exerço a relatividade do meu livre-arbítrio, a natureza também tem a liberdade do seu livre-arbítrio fenomenológico. Que é aquilo que a gente chama de acaso, mas é fenomenologia em colisão, em produção espontânea, a partir do que já está pré-determinado na manifestação intrínseca de cada coisa, de cada fenômeno. Elas se reproduzem de maneira lindamente livre e variada. Ao mesmo tempo em que, quando a gente olha para um corona como esse, a gente, com toda a ciência que a gente tem, nós somos forçados a dizer que nós estamos comendo o pó da nossa própria poeira, porque esses vírus, eles só se fortalecem com nossa própria produção. A peste, por exemplo, matou tanta gente e só matou por causa da circunstância humana. Se nós não estivéssemos em cidades abarrotadas, na Idade Média e em outros períodos sujos, com cidades com mais de 1 milhão de indivíduos, esgotos podres, valas negras, rios coagulados de sujeira, ratos para todos os lados, ela não teria existido. Nós a produzimos, nós criamos a circunstância. Nossos centros urbanos foram o laboratório dessa explosão. De alguns séculos para cá, tem havido no mundo muito pouca coisa que o homem não tenha ajudado a criar. Até os nossos furacões estão crescendo na medida da devastação do meio ambiente, as nossas enchentes estão crescendo na mesma medida, as nossas secas. A mão do homem está presente em todos esses processos, inclusive no coronavírus, que é um desenvolvimento, é uma adaptação. O vírus quer sobreviver tanto quanto o homem. A gente quer matar o vírus e o vírus quer sobreviver a gente. Se você fosse um corona, um Covid-19, você ia estar fazendo tudo possível para fazer sua família continuar vivendo. Eu lembro quando eu li um livro de um físico chamado James Lovelock, A Vingança de Gaia, e aí ele colocava isso, que o planeta... Não sei se você chegou a ler esse livro, é muito bom. Foi o cara que inventou a geladeira que não estraga o ozônio e tudo mais. E aí ele fala isso, que o planeta Terra é um grande ser vivo e que quem vai destruir... Não é o homem que vai destruir o planeta, é o planeta que vai destruir o homem. Então, é bom a gente preservar para se preservar. Não, não tem nada mais inteligente, não é? É um pouco isso mesmo. A gente achar que na nossa arrogância, a gente achar que vai destruir a criação de Deus. Aquilo que o homem semear, isso também se fará.
E o lugar onde o homem semeia é o planeta. Não, O e só planeta de pensar devolve. que o planeta tem tanto dinheiro que já poderia ter feito leitos e hospitais suficientes para combater, e daí seria uma gripezinha mesmo, se a gente tivesse Na pensado no realidade, ser nós não humano. precisávamos, não Não precisava passar precisávamos por isso. para passar por nada disso se 2.300 indivíduos não tivessem, fossem donos do equivalente a 60% a 65% daquilo que é e deveria ser o necessário para a manutenção da população mundial, de 60% a 65% da população mundial. É uma discrepância brutal. Enquanto a gente tiver 2.300 indivíduos sendo donos e proprietários do que seja equivalente a 60% a 65% da população mundial, desses quase 8 bi, enquanto o arranjo for esse, as coisas vão ser como são e cada vez piores. Porque dinheiro, recursos, meios para a gente sanear a terra e viver bem nela, e viver bem uns com os outros, existe. Esse não é o problema. O problema do planeta Terra não tem nada a ver com falta de recursos, tem a ver com essa famigeração, tem a ver com essa avidez diabólica, satânica, de posse, de consumo, de propriedade, de acumulação, de construir a insanidade em nome da prosperidade, do progresso e do sucesso. É o pecado, Então, sempre o pecado aí querendo. é absolutamente insarável, incurável a nossa situação, enquanto nós estivermos achando que isto é normal e que a Terra sobrevive a esse desbalanceamento absoluto que nós estamos vendo, que tem consequências no cotidiano humano em todos os lugares do planeta. Enquanto for assim, a gente vai ter o que a gente está tendo, depois vem o Corona 23, vai ser mais forte, a tendência vai ser aumentar, eles vão se fortalecer com as nossas vacinas, como tem se fortalecido, e eles evoluem. Graças a Deus eles não têm ainda comunicação entre eles, porque se o Corona da China começasse a dar dicas para o Corona do Brasil, assim, tipo via internet ou sofisticadamente via telepática, a gente estava danado. Graças a Deus, eles não falam entre si, porque na hora que a linguagem entre eles acontecer, aí ninguém segura mais. Mas nós estamos brincando de apocalipse todo dia, todo dia. Agora, pastor, eu queria fazer uma palavra, chamar para uma palavra para quem está em casa, um pouco mais entende, talvez entende ou não entende. Eu entendo, já ouvi a sua opinião algumas vezes sobre a soberania de Deus nesse ponto de vista quântico, vamos dizer assim. Mas quem está em casa que está desesperado, tá com aquela angústia e é um coração sincero, mas tá desorientado. O que Deus tem falado com você Aí é outra nesse tempo de história. devocional, nesse tempo que você tem? Eu falo, eu respondi a sua pergunta. O que eu falo para as pessoas todo dia é que quem crê está debaixo da soberania de Deus, consciente e lucidamente. Todo mundo, sabendo ou não sabendo, está debaixo da soberania de Deus. Mas a soberania de Deus não é como a ação de um monarca, não é como a ação de um autocrata, não é como a ação de um onipotente que decide jogar o jogo da calamidade fazendo intervenções segundo o seu bel prazer. Não, isso aí Jesus disse que não é assim. Mandou construir a casa na rocha, porque se construir na areia,
o que vem para um vem para outro e derruba a casa mal construída. Diz que o Pai Celeste faz vir sol sobre maus e bons, chuvas sobre justos e injustos. E, portanto, o oposto acontece também, como afirma toda a Escritura, como afirma o livro de Jó, inclusive. Enfim, soberania de Deus vem de confiança. Quanto mais confiança você tem no amor de Deus, na relação que você tem com Deus, eu, por exemplo, não vou te dizer que eu esteja imune ao medo, eu não estou, não. Mas faz muito tempo que eu não sei o que é isso. Eu tenho certeza de que eu posso ser afetável por algum temor, por algum medo, por algum pavor, mas faz muito tempo que eu não sei o que é isso. Porque quanto mais eu confio, quanto mais eu descanso, quanto mais eu sei que a minha vida tem um significado, não porque Deus está jogando cordinhas, mas porque a minha alegria de obediência me faz viver com um prazer confiante, que não me garante que nenhuma doença me tocará, mas me dá a garantia de que o que quer que me toque será vencido com a força dessa soberania que me habita. O problema é que as pessoas querem uma soberania de fora para dentro. Elas não querem viver uma soberania de dentro para fora. A soberania de Deus está aqui em mim, nas minhas escolhas, nas minhas decisões, inclusive na minha paz para morrer, inclusive na minha paz para sofrer, inclusive na minha paz para lidar com aquilo que eu não compreendo, inclusive na minha ignorância. Eu tenho paz em tudo quanto eu ignoro que está para além da minha possibilidade cognitiva de compreensão. Eu tenho paz na fé. O que garante a soberania de Deus em mim é a certeza de que Ele ama, de que Ele advoga a minha causa, de que nele eu estou absolutamente solucionado, justificado e resolvido, e que a grande soberania de Deus está na submissão do meu coração ao amor dele, ao Evangelho. Aí é a soberania de Deus. O mais, ficar achando que ele está botando o dedo aqui e ali, jogando bolinha de gude, dizendo vai para lá, vai para cá, agora joga. O Trump falou besteira demais, pá! Vamos mudar o epicentro lá para os Estados Unidos. O Trump podia ter falado todas as besteiras que falou. Se o governo americano tivesse tomado os cuidados que precisaria ter tomado desde o começo, hoje os Estados Unidos não seriam o epicentro da doença. Aliás, então, essa lógica, desculpa, Caio, mas essa lógica, ela chega até, às vezes, a ser diabólica, porque fala assim, se eu fizer tudo certinho, Deus vai me abençoar, se eu errar, aí ele vai me amaldiçoar. Essa lógica em Cristo não faz sentido nenhum, porque a gente... É barganha. É barganha, e a gente na barganha a gente só tem um inferno como solução. Não tem graça na barganha. É querer se salvar pela lei, não tem graça. Não tem misericórdia, não tem a simplicidade da obediência por amor, não tem a espontaneidade da entrega da vida só porque ele me amou primeiro e me constrange, julgando eu, um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas sim para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, quando a soberania de Deus deixa de ser Deus fora do mundo, brincando com chuva, nuvem, vírus, bactérias e coisas do gênero, deixa de ser um grande monopólio divino, ou deixa de ser como a teoria do universo holográfico, do Deus que seria só o dono do jogo universal. Você conhece a teoria não conheço, do universo holográfico? Ela está crescendo muito, muito, especialmente no meio científico, de que isso tudo aqui é uma simulação. E atrás dessa simulação
tem um jogador soberano. E também tem muitos jogadores jogando. É uma espécie de principados e potestades digital. E que está crescendo muito nos Estados Unidos, na Europa, um monte de coisa. Então, não, nem assim e nem tampouco desse outro modo ou de qualquer outro modo. A soberania de Deus, o nome já diz, é de Deus. A grande arrogância é pensar que a soberania de Deus pode ser objeto da compreensão humana. Então, para mim, quando se trata de soberania de Deus, isso já está para além de discussão, está para além de teologia, está para além de filosofia. Habita o ambiente da inescrutabilidade. A soberania é de Deus. É o que a gente estava falando de Jó. Aonde estava você quando eu comecei a criar as coisas, né? E eu queria muito, não sei se você já leu esse meu livro, Enigma da Graça. Eu não li, não, Gostaria. infelizmente não li. Eu vou ver se eu te mando. Vou ver se eu te mando. E porque o interessante é justamente isso, a resposta de Deus. Quando Deus fala, ele fala usando 9 animais da criação. 9. Ele usa animais. De cada animal ele faz uma parábola, uma metáfora. E em cada metáfora ele diz, veja, que segundo a espécie de cada um, existe um mundo particularizado, um mundo individualizado, um mundo singularizado, de acordo com a existência de cada um desses animais. A espécie humana é a única em que cada indivíduo na espécie é uma espécie diferente de indivíduo. Nós somos parte da mesma espécie, mas cada um de nós é uma espécie diferente de indivíduo na espécie. E a relação da soberania de Deus tem a ver com a particularidade de quem nós individualmente somos. Existe essa manifestação soberana de Deus em relação ao mundo, que está para além de toda previsibilidade. Por exemplo, no momento esse coronavírus, com todos os problemas que está trazendo, está cumprindo também um monte de outros desígnios, um monte de outras significações e ressignificações que ninguém imaginou, nem há um mês atrás, nem há 2 meses atrás, nem há um ano atrás, e que são coisas que abrem portas e caminhos para que a soberania de Deus se manifeste na percepção individual de cada um como compreensão. Mas não existe esse manual uniforme e universalizado a ser oferecido a todos. A soberania de Deus é uma experiência de submissão pessoal àquilo que está para além de mim e que só é provado em mim pela experiência submissa da fé ao mandamento, não como obrigação, mas como lei de vida, que eu obedeço. A soberania de Deus é para mim obediência em fé, e é para a fé que atua pelo amor. Quando a gente vive isso, a gente está dentro da soberania de Deus, sem precisar fazer perguntas para além das nuvens, nem das estrelas, nem querer ficar amigo do coronavírus para entender Deus. Eu quero entender o coronavírus para acabar com esse fluxo. Qual que é o nome do livro mesmo? Porque daí fica de dica o Enigma da Graça. O Enigma tá da aí Graça. No meu portal, todo mundo acha lá na livraria. A gente já está encerrando. Eu queria que você desse uma palavra. Aliás, você faz muito bem isso. Eu me espelho. Às vezes vou te ouvir. O jeito que você faz, a sua pregação deveria até ser estudada. Você e mais alguns, eu confesso, não segue as leis da homilética. Você faz uma narrativa, um storytelling. É tão gostoso, às vezes, ouvir o jeito que você puxa. Eu queria que você fizesse uma palavra direta para quem está nos ouvindo sobre o que você aconselha para esse momento que a circunstância nos trouxe para casa. Aquela palavra que você geralmente já faz, aí você coloca a Bíblia, e depois, no final, eu quero pedir uma oração para você orar pela gente e, se possível, deixar uma bênção também. Amém. Olha, eu
tenho aproveitado muito esses dias de quarentena. E, número um, para ver a realidade maravilhosa de eu estar aqui sentado na minha casa, sala ali para trás, aqui, tomei café ainda agora sentado ali, comi umas torradas, muitas frutas, e você está aí na sua casa, no seu escritório. Nós estamos juntos aqui. Então, para mim, e que não é, sinceramente, coisa nova, mas para a maioria das pessoas que está começando a ser, é o aprendizado do que Jesus disse à samaritana, quando perguntou a ele onde é o lugar a partir do qual Deus ouve mais rápido. Onde é o ambiente, onde é o portal de acesso mais fácil. Existe um lugar, existe um trono de poder, existe um altar de facilitação para o ser humano em relação a Deus. E ela ofereceu os dois portais que ela conhecia. Primeiro era o de Siquém, ali do Monte Gerizim. O portal do Monte Gerizim nos introduz mais rapidamente a Deus ou é o portal de Jerusalém? Onde é o lugar em que a gente acessa melhor? Qual é o melhor provedor de acesso para Deus? Qual é a melhor plataforma? E Jesus disse, vem a hora e já chegou. E eu acho que esse momento é um desses e já chegou, que ajuda a pedagogização do sentido de verdadeira espiritualidade, que é quando você se afasta ou é obrigado a se afastar da agremiação, do clube religioso, das festas, dos encontros, do nervosismo fraterno, e se obriga, por imposições dessa natureza, a ter que recorrer à imaterialidade. Eu acho que o grande benefício do coronavírus é nos introduzir a imaterialidade de alguns vínculos que tinham sido mortos nessas últimas gerações. A geração do seu pai, por exemplo, viveu uma espiritualidade de entrar na porta do seu quarto, de se ajoelhar. Eu conheço muitas histórias lá dos Jovens da Verdade, de amigos comuns de 50 anos atrás, que entrava na porta do quarto e ficava clamando lá dentro. Teu pai vai lembrar da história. Senhor Jesus, fala comigo, Jesus. Fala, Senhor. E a moçada lá fora, ouvindo a voz dele lá dentro, não aguentando, resolveram aprontar uma com ele. Então puseram um banquinho perto do bastulante e o amigo comum estava lá dentro dizendo, fala, Senhor, fala, teu servo ouve, Senhor. E aí alguém lá fora começou a falar, fulano, eu estou aqui para ti. Ele, Jesus, eu sabia que tu não faltarias. Tu falarias Foi meu comigo. pai que aprontou essa. Meu pai que aprontou com um amigo assim, comum. Fulano, fala que o teu servo ouve. Fala, Senhor. É um amigo comum. Mas era um tempo em que as pessoas entravam no quarto. De algumas décadas para cá, ninguém entra mais no quarto. A teologia da prosperidade, por exemplo, afastou as pessoas dos quartos e fez do ajuntamento público, por causa da necessidade de recolhimento de ofertas, o grande lugar da experiência espiritual tem que ser no grande ajuntamento público. Então, o que está nos acontecendo está nos levando de volta para o silêncio, para a quietude, para a oração solitária,
para convicção de que Deus me ouve, que eu não preciso de uma multidão à minha volta para ser ouvido. Ao contrário, os céus dos céus não podem contê-lo, mas ele habita com quebrantado, contrito de coração. Então, o que eu vejo à volta e peço a Deus que floresça no coração de muitos é essa consciência de que o nosso Pai Celeste sabe que a gente pode ter uma vida pessoal e íntima com Ele, que as nossas ansiedades podem ser tratadas diante dEle, sozinhos, na presença que sabe da realidade dEle, como Pedro diz, na qual a gente pode despejar todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Então, a minha oração nesses dias é que haja uma volta para aqueles que têm mais consciência, haja uma volta para esse lugar quieto, para esse lugar que Jesus escolhia espontaneamente para si. Ao cair do dia, ao começar do dia, lá estava ele só, orando, quieto, sem a obrigação de uma quarentena, mas por uma escolha de silêncio, pacificação e oração. E alimentação pessoal da intimidade com Deus pela via da renovação do Evangelho na nossa consciência todo dia. Ou seja, nós estamos tendo uma chance rara, aqui no Brasil, a primeira vez única, de fato nos recolhermos na nossa casa e termos a oportunidade de que algo amadureça, se enraize, se aprofunde no coração da gente. E só uma coisa, a pessoa que mais me ajudou na vida, o irmão que mais me ajudou na vida, eu nunca o vi, nunca o abracei, nunca o beijei. Tenho alguma ideia de como tenha sido a imagem dele. Mas o cara me mandou algumas cartas que nem foram dirigidas a mim. Não é carta de Paulo a Caio, é a Timóteo, é a Tito. E não é carta de Paulo aos brasilienses, nem amazonenses, nem paulistas. Nem particularmente a mim foi dirigida. No entanto, nada do ponto de vista da relação fraterna, e com Paulo eu tenho, é uma amizade fraterna em Cristo, é meu irmão, não é o meu cônego, não é o meu cardeal, não é o meu papa, é meu irmão amado. Se eu estivesse lá, ele me... Eu sei que nós somos amigos. Esse indivíduo que eu nunca vi, que viveu 2000 anos antes de mim, me abençoa todo dia com luz, com graça, com compreensão, com discernimento, com exortação, com evocação. Então, se algo extremamente mais parco teve esse poder de emular meu coração com essa alegria espiritual com a qual ele se alegra há tantos anos e não para de se alegrar, imagino o que pode acontecer numa comunicação assim. Se eu tivesse essa chance com o Paulo de conversar com ele, de ouvi-lo todo dia ao invés de lê-lo uma vez no ano, ou de 3 em 3 anos, se alguém fizesse o favor de ler aquilo para mim. Então, os recursos que a gente tem hoje, para que essa palavra cresça em nós, se desenvolva em nós, a partir de, e apesar de distâncias e de quarentenas, é um recurso infinitamente maior e que precisa ser usado da melhor maneira possível para edificarmos uns aos outros aonde quer que a gente esteja. É isso, meu querido. Amém. Que o Senhor nos abençoe muito, Marcos. Que Ele apanhe toda essa circunstância difícil e a transforme num adubo para que os filhos de Deus, com consciência de Deus e do Evangelho,
com amor, empatia e coração solidário pelo próximo, cresçam, cresçam e cresçam profundamente como nunca antes. Que ao final dessa quarentena a gente se reencontre com pessoas extremamente mais maduras em si mesmas e no Evangelho. É a minha oração em nome de Jesus e a minha bênção em nome de Jesus, com o coração totalmente quebrantado pela felicidade de ainda poder servir num tempo como esse, pela graça de Deus. Amém. Muito obrigado, meu amigo querido, pelo seu carinho do seu convite. Que bom. Obrigado você por ter separado um tempo tão gostoso aqui para gente, para vários seguidores que estão aqui, e que a gente possa, para você que está nos ouvindo, ter dado algum consolo.